Avvocato, l'ho preso. Ehi! Giù! Vieni giù! Giù definitivamente. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Essa semana eu vou falar um pouco sobre a carreira de um dos maiores cineastas, um dos maiores mestres do cinema em todos os tempos, o italiano Federico Fellini. Fellini começou carreira não diretamente com cinema, mas se envolvendo com arte, com cultura, ainda no final da década de 1930. Depois, ao longo da década de 1940, ele teve os seus primeiros contatos com o cinema. Em 1945, por exemplo, quando surge o movimento do neorrealismo, encabeçado por Roberto Rossellini e por Luchino Visconti, ele, de uma certa forma, tem papel importantíssimo no surgimento desse grande movimento. Ele foi um dos roteiristas de Roma, Cidade Aberta, que Roberto Rossellini dirigiu em 1945. Esse é o filme marco, o grande ponto inicial, apesar de Visconti ter feito um outro filme um pouquinho antes. Há uma grande controvérsia ou uma grande discussão em torno de qual seria o primeiro filme neorrealista, mas de qualquer maneira, Roma, Cidade Aberta é o primeiro que contém todos aqueles fundamentos que se tornaram marca do movimento neorrealista. E Roma, Cidade Aberta, de 1945, teve como um de seus roteiristas Federico Fellini. Ele depois co-dirigiu um outro trabalho, mas ele vem ele vem estrear oficialmente como cineasta em 1950 com o filme Mulheres e Luzes. Depois vem Abismo de um Sonho, mas até aí você percebe muita ligação do Federico Fellini com os ensinamentos neorrealistas. A coisa começa a mudar gradativamente, já mesmo nesse Abismo de um Sonho, mas se consolida de uma forma mais contundente em Estrada da Vida e principalmente em Noites de Cabiria, que são filmes que ele faz na sequência. Assim como também os Boas Vidas, que é o primeiro trabalho dele, a recorrer a memórias, a lembranças do período dele quando jovem, lá em Rimini, na Itália, onde ele nasceu e cresceu. Mas Federico Fellini foi muito além. Ele é um dos poucos cineastas, se não o único cineasta, que teve o nome transformado em adjetivo. Quando você quer se referir a alguma obra, algum trabalho que tenha características que misturem sonho com circo, com alegria, com crítica social, com coisas assim, bem díspares, mas completamente integradas numa obra só, você costuma utilizar o termo felliniano, ou dizer essa obra é felliniana, ou esse texto é felliniano, ou esse filme tem uma característica felliniana muito forte. E não são todos os artistas que conseguem se transformar em um adjetivo. E Fellini, ao longo de sua carreira, onde ele realizou pouco mais de 20 longas-metragens, estabeleceu uma marca, um estilo único e que foi bastante influente na carreira de diversos cineastas em todo o mundo. Além desses filmes que eu já citei, tem A Doce Vida, que é uma das suas grandes obras-primas, mas no caso de Fellini é até difícil dizer qual é a maior obra-prima desse diretor. Todos os filmes dele têm alguma boa lição para qualquer apaixonado por cinema. São filmes que sempre apresentam alguma coisa a mais quando você o revisita. São filmes que crescem com você no sentido de, se você o viu numa determinada idade e volta a vê-lo anos depois, você sempre vai perceber algo novo que você não havia percebido a primeira vez. E são filmes que funcionam com tantas camadas que
parecem inesgotáveis, porque cada nova visita, cada nova vez que você assiste a um filme do Fellini, alguma coisa nova você encontra, algum detalhe que você não percebeu, algum entendimento diferente, até por conta da bagagem que você adquiriu nesse período, você vai perceber nesses novos trabalhos. Depois de A Doce Vida, ele teve um período em que ele chegou a questionar a própria carreira, esgotado, sem se sentir mais criativo o suficiente para continuar a carreira. E ele usou esse bloqueio criativo para realizar um filme soberbo, que é o 8,5. Muita gente até pergunta, mas por que o filme se chama 8,5? Porque até aquele momento o Fellini havia realizado 7 longas-metragens e um curta. Então aquele 8º filme, na prática, seria o 8,5, até por conta de tudo que ele já havia realizado. Mas ele não se acomodou. Eu gosto de contar essa história porque, com o sucesso internacional obtido por Noite de Cabiria e principalmente por A Doce Vida, o Fellini chegou num ponto da carreira em que ele simplesmente poderia se acomodar e ficar repetindo aquelas mesmas histórias que todas seriam um grande sucesso. Mas ele usou justamente essa insatisfação, aquela coisa de não saber para onde ir a partir dali, aquela inquietação, aquele bloqueio criativo para fazer uma obra transgressora e completamente original como foi o 8,5. E depois do 8,5 ele continuou inovando e transgredindo e tomando rumos completamente inusitados na sua carreira, nunca se acomodando, nunca se deixando prender pelo sucesso que as suas obras obtinham. Ele que recebeu 3 Oscars ao longo de sua carreira, como diretor de um melhor filme estrangeiro, e recebeu um 4º pelo conjunto de sua obra, deixa para a gente, além dessa bagagem infindável de boas histórias que ele contou, um legado muito maior, um legado de amor à vida e de amor à arte. Fellini será sempre eterno. Até o próximo Cinemarden. È